Está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do Grande ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. E nós desejamos aqui um feliz 2026. Que esse ano seja muito iluminado e com muita informação, que vocês possam nos acompanhar diariamente durante esse novo ano também. Tá começando mais um ABC Cast, só que dessa vez é uma edição especial com uma retrospectiva de tudo que rolou em 2025, pra gente conseguir relembrar um pouquinho dos fatos. Eu sou a Suzana Rezende e tô aqui com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! É isso. Olá, pessoal. Um feliz ano novo a todos. E 2025 foi um daqueles anos que parece ter durado uns 3. Teve de tudo. Tensão, surpresa, escândalo e no meio disso tudo umas boas risadas que garantiram a nossa sanidade. Então, para quem sobreviveu, o brinde é merecido. E assim, ao longo do episódio, a gente fez uma retrospectiva mês a mês com os acontecimentos que dominaram o noticiário, impactaram a política, a cultura, a economia e a vida das pessoas. Então é muita informação, mas é tudo organizado, com contexto e para dar aquela relembrada na memória para começar o ano bem informado. Então ajusta aí o fone, pega aí o resto da ceia do dia 31 e bora começar, porque o ABC Cast especial de Ano Novo já está no ar. Então iniciamos por janeiro. Ouvinte, JP, vocês lembram que começou lá no início do ano passado? Bom, tudo começou com um capítulo especial na política internacional. Donald Trump tomou posse como 47º presidente dos Estados Unidos em uma cerimônia marcada pela presença de aliados conservadores e do empresário Elon Musk, reforçando o tom ideológico do novo governo. E ainda em janeiro, o Brasil brilhou no cenário cultural. Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro de melhor atriz em drama, um reconhecimento histórico que colocou o cinema brasileiro em evidência e celebrou uma trajetória marcada por talento, versatilidade e reconhecimento internacional. Então, o nosso ano de janeiro ali, ele já começou com um pouquinho de política, com vitória na área da cultura, principalmente quando a gente fala de Fernanda Torres. E aí, vocês lembram do resto do ano? Em fevereiro, o Congresso Nacional definiu os seus novos comandos. Hugo Motta foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, enquanto Davi Alcolumbre assumiu o comando do Senado, redesenhando forças políticas em Brasília e abrindo um novo ciclo de negociações entre Legislativo e Executivo. No Judiciário, o ministro Alexandre de Moraes intimou a plataforma Rumble a designar um representante legal no Brasil em meio a uma ação judicial. O caso reacendeu o debate sobre regulação nas redes sociais, soberania digital e o cumprimento das leis brasileiras por empresas estrangeiras. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes segue sendo o síndico mais temido da internet brasileira. Enquanto isso, o Congresso ajeita as cadeiras para mais uma temporada da Sessão da Tarde do Centrão, também conhecida como Os Donos do Plenário, uma sitcom onde todo mundo jura que trabalha, mas ninguém quer largar o microfone, isso. Com certeza, hein, JP? E agora, indo para março, para a gente fechar ali o primeiro trimestre de 2025, a gente também começa com notícia boa. Então, a gente teve o nosso querido Oscar de Ainda Estou Aqui, que colocou não só a produção audiovisual, mas o próprio Brasil nos holofotes. E a gente ampliou discussões sobre memória, democracia e identidade nacional, um pouquinho do que a gente está fazendo aqui na retrospectiva.
E também o finalzinho de março foi marcado por uma greve nacional dos entregadores de aplicativos. E o movimento expôs a precarização do trabalho por plataformas digitais e trouxe à tona a reivindicação por melhores condições, direitos trabalhistas e segurança. Então, março foi um tanto quanto agitado. Então, foi prêmio ali do Oscar e um coração resignado, já que o Ainda Estou Aqui estava ali a presença da Fernanda Torres, e a gente sabe que há anos atrás era para a mãe dela ter ganhado, né? Mas esse daqui a gente deixa na memória. E também ali a greve nacional dos entregadores de aplicativo, que fez com que os deliveries parassem em diversas regiões. Foi tenso. E abril entrou para a história política do país com a prisão do ex-presidente Fernando Collor após a decisão do Supremo Tribunal Federal, com cumprimento de pena em regime fechado e forte repercussão nacional. O mês ainda trouxe a tristeza da despedida do Papa Francisco, líder que nos deixou encerrando seu pontificado com um legado importante de diálogo e atenção às questões sociais. Mas abril também nos reservou um momento muito importante, pois foi justamente nesse mês em que nasceu e foi ao ar o nosso primeiro episódio do ABCcast, que se consolidou como um podcast diário, ampliando a presença do projeto no jornalismo regional, além de reforçar o compromisso com a informação organizada, acessível e de qualidade. Um pequeno passo para nós e um grande salto para o jornalismo que ainda acredita em microfone e bom senso, né, Su? Com certeza, JP. E ainda, JP, não sei se você lembra, e ouvinte, em maio foi quando teve a condenação da deputada Carla Zambelli, uma das novelas que a gente acompanhou aqui durante o ano. E o STF, o Supremo Tribunal Federal, condenou ela a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. E a decisão teve forte repercussão na política e jurídica, reforçando debates sobre ataques a instituições democráticas. E ainda em maio, habemos Papa. No cenário internacional, a Igreja Católica anunciou a eleição de um novo Papa, iniciando um novo ciclo no Vaticano e despertando expectativas sobre os rumos da Igreja nos próximos anos. E o Papa Leão XIV foi eleito o novo Papa e tudo indica, na época tudo indicava que ele ia seguir mais ou menos a linha de pensamento do Papa anterior e estávamos certos. Mas conta pra gente, JP, como é que a gente fecha a metade do ano de 2025? Pois é, junho foi marcado por tensão internacional. Os Estados Unidos atacaram as instalações nucleares do Irã, elevando o risco de escalada no Oriente Médio e mobilizando reações diplomáticas por todo o mundo. No Brasil, a Polícia Federal indiciou Alexandre Ramagem e Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, além de outros 35 integrantes da chamada ABIN paralela, aprofundando investigações sobre o uso indevido de estruturas do Estado. O mês marcou também a estreia do ABCcast Conexões, ampliando o projeto editorial com entrevistas e análises mais aprofundadas. E nisso já se passaram 6 meses, né, JP? Para iniciar a próxima metade do ano, então, em julho, teve o Brasil no centro da diplomacia internacional, com a cúpula do BRICS no Rio de Janeiro. E foi marcado pela ausência de líderes e um desafio geopolítico, que discutiu economia, multipolaridade e o papel dos países emergentes. E também foi um mês de luto, principalmente na área da cultura, com a morte de Preta Gil aos 50 anos. A artista, empresária e ativista deixou um legado de representatividade, luta contra o preconceito e conexão profunda com o público. E agosto também trouxe uma outra novela, os impactos diretos na economia com o anúncio de tarifas de 50% impostas por Donald Trump aos produtos brasileiros,
acirrando bastante as tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Já no ABC Paulista, uma operação da Polícia Federal afastou o prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, em um caso de corrupção que teve forte repercussão política e institucional na região. Pois é. Aqui no ABC, agosto fechou daquele jeito com essa repercussão do Marcelo Lima, hein? E seguindo para setembro, que não ficou para trás, a gente já inicia com a morte do ativista conservador Charlie Kirk, aliado de Donald Trump lá nos Estados Unidos, e esse daí foi uma repercussão enorme, hein? Ele morreu durante um comício com um tiro. Além disso, o Brasil estava vivendo um enorme alerta da saúde pública, que foram os casos de bebida adulterada com metanol, chamando atenção para os riscos ao consumidor e a importância da fiscalização, que inclusive até hoje ainda está tendo alguns casos, viu? Já em outubro foi marcado por uma mega operação de segurança no Rio de Janeiro, que mobilizou forças federais e estaduais para conter a violência e restabelecer a ordem, permitindo a retomada gradual da normalidade da cidade. Já no cenário internacional, um assalto ao Museu do Louvre chamou a atenção de todo mundo, levantando questões sobre segurança de patrimônio histórico e investigações em andamento. Quem diria, hein, JP, que colocar uma senha estilo Louvre 1234 não seria a coisa mais segura do mundo. E antes de ir para o último mês do ano, a gente tem aí novembro, que foi o grande mês de destaque da COP30, que terminou com um acordo assinado por 195 países, considerado um dos mais amplos compromissos climáticos já firmados. Já no campo político, a gente tem a nossa novelinha preferida, que é a prisão de Jair Bolsonaro, que nesse mês foi mantido preso pela decisão do Xandão, Alexandre de Moraes. Além disso, o mês também teve notícia boa na área da saúde. Foi a entrega do primeiro lote de insulina Glargina produzida no Brasil, ampliando o acesso a tratamentos de saúde, principalmente do diabetes. E, finalmente, no mês de dezembro, foi um período de reconhecimento ao jornalismo regional. Nós, aqui do ABC ganhamos os prêmios de melhor veículo regional e de melhor jornalista pelo ABCcom. O ano ainda terminou com um debate em torno da condenação do prefeito Taka Yamauchi, considerada injusta por sua defesa, que anunciou que vai recorrer da decisão, mantendo o caso em evidência no noticiário político na região do ABC. E para finalizar, o filme brasileiro O Agente Secreto foi incluído na pré-lista de selecionados ao Oscar de 2026, na corrida por uma indicação, incluindo o longa nacional nas categorias de melhor filme internacional e melhor elenco. Ufa, que ano, hein, JP? E ouvinte, foi um período intenso, né? Marcado por decisões históricas, por perdas, por avanços, transformações. E a gente trouxe aqui um pequeno compilado das principais notícias que tiveram durante o ano, pra gente começar o ano aí bem informado e começar a escrever essa nova história. Lembrando que se você quiser ouvir os podcasts anteriores, nós estamos em todos os streamings. É YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast. Aonde você quiser, basta procurar ABCcast, ativar o sininho e dar o play. E se você curtiu o nosso episódio, pode acessar também lá o nosso Instagram. É @abcdoabc_oficial. E que essa retrospectiva sirva não só para entender o presente, mas para lembrar o que nos trouxe até aqui. Que cada notícia boa, ruim ou absurda ajude a gente a seguir com mais consciência, leveza e principalmente afeto. Que o ano novo venha com menos ruído, mais escuta e aquele tipo raro de esperança que não precisa de manchete para existir. E
Muito obrigada pela companhia ao longo de 2025. O ABCcast vai seguir firme em 2026 e contando sim com a sua audiência, com seu comentário, com o seu ouvir, com o seu compartilhamento, sempre organizando o que importa para o seu dia a dia. Lembrando que a nossa conversa, além do Instagram, também está lá no site abcdoabc.com.br. Um feliz ano novo para todo mundo. E amanhã a gente está de volta com mais notícia boa, mais conversa e, claro, mais história para contar. Um grande abraço, um bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau! Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.